Boa noite, amada igreja. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Como o Leandro mencionou, o pastor está no retiro de pastores, por isso nos foi dada a oportunidade de trazer a palavra de Deus. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 50. Se a Thaís puder também projetar para a gente, por favor. Salmo de número 50. Amém? Diz assim, Salmo da família de Asaf: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém. Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Deus, te louvamos e te agradecemos por tê-la nas nossas mãos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que nessa noite, como já foi orado, que tão somente o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Teu povo, ó Pai, esteja com a mente clara e o coração aberto para receber as palavras do Senhor, que o Senhor tenha a falar ao nosso coração. Nos abençoa nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, sempre gosto de começar o sermão contextualizando, o texto que nós lemos, dando um contexto histórico, algum tipo de contexto ao texto, mas nesse caso aqui, o Salmo 50 não tem muito o que falar. É um salmo aqui de Asaf, que segundo 1 Crônicas 6 era cantor, era líder do louvor, no tempo de Davi e no tempo de Salomão, no templo, era um levita, deu origem aí a uma família de levitas, e Asaf ele escreve então o Salmo 50 e o Salmo 73 até o 83, portanto 12 salmos são de autoria do levita Asaf, e esse salmo também nós podemos observar que é um salmo onde o próprio Deus fala com as suas palavras. O Senhor fala, podemos dizer assim, no português claro, ele fala em primeira pessoa do singular, ele dá as suas palavras ao salmista. São poucos os salmos onde o Senhor fala dessa forma, e aqui, nesse salmo de número 50, o Senhor traz uma exortação ao seu povo. Ele mesmo fala ao seu povo, depois ele fala aqui aos ímpios, no versículo 16, nós podemos destrinchar esse salmo em 4 blocos, do versículo 1 ao versículo 6, é o primeiro bloco, onde o salmista vai fazer uma convocação para uma espécie de julgamento que está acontecendo. No segundo bloco, do 7 ao 15, obrigado, Gustavo. O Senhor vai, então, exortar o seu povo, dar uma palavra ao seu povo de exortação. Do 16 até o 22, até o 21,
o Senhor vai então falar aos ímpios e, por fim, no versículo 22 e 23, o Senhor vai trazer uma palavra de arrependimento, vai trazer a solução para aquilo que ele havia falado ao seu povo. Por isso, irmãos, eu queria observar com vocês, pedir a Thaís para colocar, o versículo 1, onde diz: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Aqui o salmista anuncia quem irá falar. Aquele que irá abrir a boca para falar aqui ao povo é o próprio Deus, é o Deus Supremo. Algumas traduções, o poderoso Deus. O Senhor é chamado aqui de Elohim, Eloá, de Javé ao longo desse salmo, Deus da promessa, o Eu Sou. O Senhor, ele é grandioso e o salmista está anunciando que aquele que irá falar é o Deus Todo-Poderoso. Então, no versículo 2, o salmista vai dizer: desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. A essa época, irmãos, a Arca da Aliança, ela se encontrava no Monte Sião. Por isso, desde Sião, a partir de Sião, a glória do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, resplandecia pela terra. No versículo 3, o salmista vai dizer: nosso Deus vem, certamente não ficará calado. Aqui, irmãos, é um anúncio de que o Senhor não guarda silêncio. O Senhor não fica calado mediante as iniquidades do seu povo. O Senhor não guarda silêncio a respeito daquilo que é feito contra ele, e ele vai a seguir adiante. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade, uma grande tormenta. Irmãos, a seriedade de quando Deus fala ao seu povo, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, a seriedade da manifestação de Deus é essa. Deus, à sua frente vai um fogo devorador, ao seu redor vai uma violenta tempestade. A manifestação de Deus aqui, a teofania, ela é tratada com seriedade, com grandiosidade. Por isso, no versículo 4, o salmista vai dizer: ele convoca os céus e a terra para o julgamento do seu povo. Então, nós sabemos que no Salmo número 50, o Senhor vai instaurar um julgamento, ele vai julgar o seu povo, ele vai trazer aqui, então, uma palavra de julgamento. Primeiro, ele diz no 5, ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. O Senhor chama os que possuem um compromisso com Ele. O Senhor chama para esse julgamento aqueles que declaram ser o seu povo. À época, então, o povo de Israel e hoje, a igreja do Senhor, nós que somos a igreja do Senhor. Então, no versículo 6, irmãos, diz: e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Queridos, no julgamento do Senhor, Deus, ele é tudo. Ele é o juiz, ele é o jurado e ele é o promotor. A promotoria de Deus, vale notar que nós não podemos confundir que a acusação do Senhor não é como a acusação de Satanás, do inimigo das nossas almas, que nos acusa para nos diminuir, que nos acusa para nos separar de Deus através do pecado, para nos trazer culpa. Mas o julgamento, a promotoria de Deus, a acusação do Senhor é para trazer arrependimento. Quando o Senhor fala ao seu povo em tom de acusação, quando o Senhor fala ao seu povo para chamar a sua atenção, Ele deseja que o seu povo seja salvo, que o seu povo se arrependa dos seus maus caminhos. Por isso o Senhor faz essa acusação. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, versículo 20, que o caniço trilhado não seria quebrado e nem seria apagado o pavio que fumega. Ou seja, o Senhor não tem desejo de nos acusar para nos destruir. O Senhor não tem desejo de nos acusar para terminar de pisar em nós. Aquele que está fraco, com a sua fé enfraquecida, que já não tem esperança, o Senhor não deseja apagar o pavio, o Senhor deseja reacender a chama dele nos nossos corações. Por isso o Senhor nos exorta, irmãos. Por isso Ele vai trazer uma palavra de exortação ao seu povo, porque Ele deseja arrependimento, Ele deseja mudança. E como a nossa igreja nos dias de hoje está acostumada, não a nossa igreja no geral, mas a igreja do Senhor, está acostumada com um Deus que apenas passa a mão na cabeça, a um Deus que não julga, a um Deus que fica calado, que não traz as causas do seu povo e os erros que o seu povo está cometendo contra ele. Por isso a importância do Salmo de número 50. Então, no versículo 7, o Senhor inicia a sua exortação e ele anuncia que ele mesmo falaria ao seu povo. Ele diz: ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus. Então o Senhor dá início aqui à primeira palavra direcionada ao seu povo. E que palavra é essa, irmãos? Que exortação que Deus traz ao seu povo. No versículo 8 ele diz: não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece.
Então Deus deixa bem claro que ele não estava divertindo o povo pela falta de sacrifícios, pois o povo estava cumprindo as leis levíticas. O povo estava, sim, levando sacrifícios a Deus, o povo estava cultuando ao Senhor, não deixou de cultuar a Deus, e o Senhor vai dizer aqui no versículo 8 que não era a respeito disso, né? Porque o sacrifício naquela época era a forma de cultuar a Deus. Eu peço aí para a Thaís colocar Romanos 12, capítulo 1, o sacrifício nos dias de hoje, no nosso tempo, não são mais animais, né? O Senhor, ele expiou os nossos pecados, o sacrifício de Jesus, que foi o Cordeiro perfeito, ele levou os nossos pecados, então nós não estamos mais sob as leis sacrificiais de Levítico, a partir de Levítico capítulo 1. Qual o sacrifício, então, no nosso tempo de hoje? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, se o povo naquela época sacrificava animais, pois a ira de Deus deveria ser aplacada, alguém deveria pagar pelos pecados da humanidade, naquela época onde Jesus não havia vindo, mas nos tempos de hoje, então, já que nós temos os nossos pecados expiados, o sacrifício somos nós, é a nossa vida. O sacrifício, nós somos sacrifícios vivos quando nós dedicamos o nosso tempo ao Senhor. Nós prestamos culto ao Senhor quando nós dedicamos os nossos dons e talentos ao Senhor. Quando nós trabalhamos no reino de Deus, quando nós adoramos ao Senhor. Nós somos sacrifícios vivos a Deus quando nós ofertamos aquilo que nós temos ao Senhor. Por isso, esse é o nosso sacrifício. Mas naquela época, então Deus vai falar ao povo: eu não acuso pelos seus sacrifícios, pelos seus holocaustos que você sempre me oferece. O povo estava cultuando a Deus. O povo estava indo à casa do Senhor, estava levando sacrifício. Isso não era um problema para Deus. Mas ele vai dizer no versículo 9: não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Deus está deixando bem claro, aqui no versículo 9, ele vai declarar que não aceita animais do povo como se isso fosse algo que pertencesse ao povo. Por isso, irmãos, isso aqui fala para nós que o sacrifício que nós prestamos a Deus, o culto que nós prestamos a Deus, não parte de nós. O Senhor aqui, ele diz no versículo 9, vou dizer para os irmãos, do sacrifício do povo não era algo que ele realmente precisasse ou que fosse propriedade exclusiva dos ofertantes. Deus está dizendo assim: vocês estão trazendo sacrifícios a mim, pensando que são de vocês, mas o sacrifício é meu. O próprio sacrifício que vocês me oferecem é meu. Podemos observar isso do versículo 9 ao versículo 11. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. O Senhor é dono de todas as coisas, irmãos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que nós entregamos ao Senhor já o pertence. Nós sempre falamos aqui, nós apenas retribuímos, entregamos de volta ao Senhor algo que pertence a Ele. E o Senhor deixa bem claro isso nesses 2 versículos. Então, irmãos, aqui nós temos agora o versículo 12, que o Senhor vai dizer: se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Irmãos, o Senhor não precisa de nós, essa é a realidade. O Senhor não precisa do nosso sacrifício. O Senhor se agrada do nosso culto a Ele, o Senhor se agrada do nosso sacrifício a Ele, mas o Senhor não precisa de nós, somos nós que precisamos do Senhor. Então, quando nós prestamos culto ao Senhor, quando nós sacrificamos ao Senhor, dizendo: Senhor, olha só, o sacrifício que eu te trouxe, né? O Senhor se agrada aí porque o Senhor não precisa do nosso sacrifício. Eu gosto sempre de dar um exemplo da evangelização, né? Eu sempre falo isso, que nós temos o privilégio de sermos chamados ministros da reconciliação, de participar ao lado do Senhor, levando a mensagem do Evangelho da paz aos perdidos, mas a realidade é que o Senhor não precisa, nós somos seres extremamente limitados. Eu sempre falo que se o Senhor quisesse, Ele bradaria do alto com uma voz de trovão e todas as criaturas da terra ouviriam o seu Evangelho de uma vez só. Nós somos limitados, como nós temos dificuldade às vezes de levar o Evangelho, de pregar, nós temos os nossos limites, né? Nós temos as nossas dificuldades, mas o Senhor, Ele poderia, irmãos, muito bem levar o seu Evangelho num só momento, ou Ele poderia usar os anjos, que são seres, né, vemos aqui na Bíblia, são seres muito poderosos, seres capazes de fazer coisas muito grandiosas, mas Ele não deu esse privilégio aos anjos, essa comissão, essa missão. Ele deu à sua igreja, não porque Ele precisa de nós, mas porque é um privilégio nós servirmos ao Senhor.
É um privilégio, irmãos, nós ofertarmos ao Senhor, nós evangelizarmos, levarmos o evangelho da paz ao perdido. Isso para nós é um privilégio, não que o Senhor precise, mas sim porque o Senhor se agrada que nós façamos isso a Ele. E o Senhor está dizendo aqui, no versículo, Ele vai dizer aqui no versículo 12, se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Se o Senhor realmente precisasse de alguma coisa, Ele não seria da parte de nós, não seria da nossa parte. O Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Então, irmãos, seguindo no versículo 13, o Senhor vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim, acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Irmãos, isso naquela época, as nações vizinhas a Israel, que sacrificavam aos seus deuses pagãos, eles tinham na sua mente, eles tinham a mentalidade que quando sacrificavam aqueles deuses eles se alimentavam dos sacrifícios, eles comiam aqueles animais, né? E Deus, Ele está falando aqui ao seu povo que não funciona assim com Ele, né? O Senhor está dizendo aqui que os sacrifícios que levavam a eles não eram comidos, não eram consumidos dessa forma, mas não era assim que funcionava, como os outros povos acreditavam, né? Que os seus deuses se alimentavam desses sacrifícios. Então, irmãos, o que nós lemos aqui até agora, relembrando do versículo 1 a 6, que há um julgamento, o Deus Todo-Poderoso está falando, está exortando o seu povo, e aqui, a partir do versículo 7, ele levanta uma causa. Ele está falando a um povo que está sim prestando culto a ele, esse povo não deixou de ir ao templo, esse povo não deixou de sacrificar, de fazer o que lhe foi proposto, o que lhe foi pedido, né, segundo a sua aliança. Então Deus vai dizer também para eles aqui, eu não como bicho, isso que vocês estão trazendo para mim não está me alimentando, não é assim que funciona. Então qual é o problema do Senhor com esses sacrifícios que estavam sendo levados ao povo? O que o Senhor está apontando aqui nessa exortação? Nós vamos descobrir isso no versículo 14 e no versículo 15. Deus vai dizer, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. O problema do sacrifício aqui, irmãos, e o problema do culto é que não era verdadeiro. O problema desse culto aqui é que ele estava sim acontecendo, mas o culto não era de coração verdadeiro. O sacrifício virou algo mecânico, virou uma ritualidade. O sacrifício virou apenas uma religiosidade vazia. Aquele povo ia, entregava os sacrifícios e ia para casa como se estivesse tudo bem, esquecendo-se que o Senhor queria daquele sacrifício era gratidão por tudo aquilo que Ele tinha feito. Irmãos, eles deviam botar as mãos em cima dos animais, conforme a lei ordenava, enquanto aquele animal era morto, aquilo era para trazer arrependimento ao povo pelos seus pecados, e era para eles agradecerem a Deus que quem estava morrendo não eram eles, e aqueles animais. Agradecendo ao Senhor porque Ele estava expiando o pecado daquele povo e porque Ele estava sendo bom com aquele povo, mas isso se perdeu. Quando o Senhor exorta o povo aqui, do 7 ao 15, o Senhor está reclamando justamente disso. A intenção não era simplesmente levar e sacrificar, era agradecer a Deus pela vida e por tudo que Ele havia feito. O Senhor deseja que nós venhamos à casa do Senhor, que nós prestemos culto a Ele com gratidão no nosso coração, e não de forma mecânica, e não apenas para vir, porque nós estamos escalados, não apenas vir à casa do Senhor e fazer algo, porque assim nós estamos acostumados a estar aqui nas quartas, aos domingos, aos sábados. Se você vê aqui essa noite, Deus deseja que o seu coração esteja inteiramente aqui, que os louvores que você entoou a Ele saiam do fundo do seu coração. Deus deseja que você agradeça a Ele pela salvação em Cristo Jesus. Não trouxemos animais aqui para a casa do Senhor, mas o Senhor Jesus morreu para nos salvar, para expiar os nossos pecados. Ele foi o nosso sacrifício perfeito. Por isso é a respeito disso que o Senhor está falando, irmãos. Esse é o cerne principal dessa exortação e desse salmo. Quando o coração já não está mais grato, o culto se torna rotina. Queridos, esse ritualismo, ele é uma doença grave, ele se alastra, ele se entranha no povo de Deus e nós não podemos deixar isso acontecer. Eu posso dizer isso com certeza para vocês, porque algo que já foi exortado anos antes de Jesus, séculos antes, quando esse salmo foi escrito, no tempo do rei Davi, isso perdurou até os tempos de Jesus. Quanto que Jesus não combateu a respeito da hipocrisia? Ele falava aos fariseus, raças de víboras, sepulcros caiados. Aqueles fariseus eram bonitos por fora, mas o coração por dentro já não estava mais ali.
eles prestavam culto a Deus, eles entregavam ali o dízimo de tudo, do endro, das hortelãs, do cominho, mas no fim das contas o coração deles era vazio. Não estava mais grato pela salvação de Deus, eles estavam cumprindo uma mera formalidade. Como isso desagradou a Jesus, irmãos? Como isso desagrada ao Senhor? Precisamos olhar para dentro de nós com urgência, para percebermos e pedirmos a Deus que nos dê o discernimento se nós estamos cultuando a Ele de forma vazia, se nós estamos vindo à casa do Senhor apenas por mera formalidade. Irmãos, isso chegou a um ponto de que os fariseus estavam com o coração, que ainda era um povo de Deus, estavam com o coração tão frio, ao ponto que Jesus cura uma mulher na sinagoga que havia 18 anos estava encurvada. E isso, para nós, que seria motivo de louvor, se nós presenciarmos isso na nossa igreja, hoje eu creio que a nossa igreja sairia pulando de louvor, de alegria. Esses fariseus, eles sentem raiva de Jesus, eles ficam irados, porque Jesus curou ela no sábado, e não podia desobedecer o sábado. O coração deles, irmãos, estava... O culto desses fariseus e do povo de Deus a essa época do Salmo 50 estava completamente deturpado. Não é assim que o Senhor agrada dos sacrifícios e do culto a Ele. Eu quero dar 2 exemplos para os irmãos. Vamos lá abrir 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eu vou dar 2 exemplos para os irmãos de pessoas que... Uma pessoa que entendeu, um rei que entendeu a respeito dos sacrifícios e como funcionava, e um outro rei que não entendeu absolutamente nada. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos ou sacrifícios queimados, e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, o rei Saul, infelizmente, não entendeu o porquê dos sacrifícios, ele não sabia cultuar a Deus. Ele foi ordenado ali pelo Senhor a destruir os amalequitas, a invadir ali e a trazer vingança contra os amalequitas, pois eles haviam atacado o povo de Israel quando ele saiu, peregrinava do Egito, né, rumo à terra prometida. Então o Senhor vai levar juízo aos amalequitas. Ele usa Saul, ele fala: ó, eu vou te dar uma ordem, você vai àquela terra e você vai dizimar tudo, você não vai deixar nada vivo, ninguém, nem nenhum animal. E Saul, tudo bem, ele vai lá, ele faz o que tem que ser feito, só que ele olha para aquele gado, ele olha para um gado de ovelhas lá, ovelhas, bois, ele acha aquilo ali muito belo, ele acha aqueles animais muito bons, cheio de macho, sem defeito. Ele fala: não, eu não vou dizimar isso aqui não, eu não vou exterminar isso aqui não, eu vou levar isso para a casa do Senhor e vou sacrificar ele, porque esse gado é ótimo, esse gado é muito formoso. Então, quando Samuel, irmãos, ele percebe isso, ele ouve esse barulho, ele chega ao rei Saul, ele dá essa palavra a ele diz: a obediência é melhor do que o sacrifício. Quisera Deus que você tivesse feito o que Ele te mandou, do que você achar que Deus ia se agradar daqueles animais que você ia levar para Ele. O nosso culto, irmãos, como extremamente necessário, mas não é o cerne do nosso relacionamento com Deus, é o nosso coração, é a nossa intimidade com Ele. Vamos abrir no Salmo 51. Versículo 16, por favor. Por outro lado, o rei Davi, ele entendeu muito bem a respeito dos sacrifícios. Claro que são contextos diferentes. Saul ali fala a respeito de obediência, ele desobedeceu uma ordem para sacrificar. E Davi, então, aqui ele está falando a respeito de arrependimento. Davi está orando ao Senhor porque ele havia pecado, ele havia assassinado Urias e ele havia tomado a sua mulher Batseba. E no versículo 16 ele vai dizer: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, Davi era muito sábio, muito inteligente, ele entendeu perfeitamente o que o Senhor queria aqui. Davi, irmãos, ele havia pecado, ele havia cometido adultério e assassinato, e é tomado então aqui por um arrependimento, por um remorso, um arrependimento verdadeiro, quando o profeta Natã traz à tona o seu pecado, que ele achou que estava escondido, que estava tudo bem, e ele entende aqui que para ele voltar a ter paz com Deus, para o Senhor perdoá-lo de todo o coração, não bastava que ele sacrificasse. Davi era o rei, irmãos, imagina quantos animais ele não poderia levar, ele poderia encher aquele templo de baixo para cima, com animais de sacrifício, machos perfeitos para poder sacrificar.
Mas Davi entendeu que não era assim. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Davi entendeu que o Senhor vê o coração. O Senhor estava interessado no seu arrependimento sincero e não na mera formalidade dos sacrifícios. É isso que o Senhor diz para nós, irmãos. O Senhor está preocupado mais com o nosso ser do que com o nosso fazer. Dois homens aqui, um homem que entendeu tudo errado e um outro homem que entendeu perfeitamente que o Senhor queria o seu arrependimento verdadeiro, o seu culto sincero, o seu sacrifício verdadeiro. Essa é a exortação do Senhor nessa noite ao povo, nesse momento. Quando nós vamos ao versículo 16, Deus então ele vai falar ao ímpio, ele diz, mas ao ímpio diz, e esse ímpio aqui, irmãos, vale notar que não é o ímpio que está lá fora, infelizmente perdido na sua impiedade, no lamaçal do pecado. Esse ímpio aqui, nós sabemos que ele é o ímpio que está prestando culto a Deus. Ele é o ímpio que está levando o sacrifício. Mas como pode ele ser o ímpio e estar na congregação do Senhor? Vai dizer aqui no versículo 16 e 17, que direito você tem de recitar as minhas leis ou ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas à minha palavra. Então aqui, irmãos, vai falar um pouco da hipocrisia. Deus vai trazer uma exortação ao ímpio que está no seu meio e que está levando sacrifícios a ele, recitando as suas leis, né? Mas está desobedecendo, mas está virando as costas para a sua repreensão. E ele vai dizer no versículo 18, você vê um ladrão e já se torna cúmplice, seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Os pecados desse ímpio são gravíssimos, mas ele age como se nada estivesse acontecendo. Ele está no meio do povo de Deus e ele está vivendo aqui uma vida dupla. Nós acabamos de falar aqui de Davi, mencionamos Davi. Ele, enquanto ninguém descobriu o que ele tinha feito, ele achava que estava tudo bem. Ele achava que ele tinha resolvido um problema, que ele tinha matado o esposo da Batseba, que estava tudo certo. Mesma coisa Saul. Saul, então, ele vira para Samuel e fala, olha só, não me desonra perante o povo, né? Não me exorta do jeito que você me exortou perante o povo, eu preciso estar bem na fita aqui, aonde eu estou. Mas não é assim que funciona, irmãos. Não podemos estar no meio do povo de Deus, não podemos dizer, recitar as alianças do Senhor, dizer somos crentes em Cristo Jesus e estar vivendo uma vida dupla. Nós temos ouvido isso também na EBD, tem falado muito ao nosso coração. Então, no versículo 21, palavras fortes de Deus diz, ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Muitas vezes, irmãos, pensamos que Deus não está vendo, pensamos que ninguém está vendo. Um exemplo clássico disso, podemos nos lembrar de Judas. Era alguém que andava com Jesus, que estava no meio dos apóstolos, era alguém que ouvia de Jesus, era alguém que comia com Jesus, mas roubava, ao mesmo tempo, roubava as ofertas do ministério do Senhor. Roubava o próprio Deus encarnado, roubava de Jesus. E ele achava que estava tudo bem, ele em momento nenhum foi repreendido, mas o Senhor estava vendo aquilo ali. O dia chegou então que Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata e chegou o dia então que ele se suicidou. O Senhor, irmãos, ele vê a nossa vida no secreto. Nós podemos ter uma vida belíssima, de aparências, e estarmos no meio do povo de Deus, mas o Senhor Deus vê aquilo que nós fazemos em secreto. E o Senhor não ficará calado. O Senhor não consente com os pecados do seu povo. Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma, por tudo que nós fizemos. Considere isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Então, irmãos, a partir do 22, há aqui um chamado ao arrependimento. Como eu mencionei para os irmãos, e diz lá em 1 Timóteo 2,4, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. O Senhor ele não acusa para destruir, para pisar, para humilhar. Ele acusa para trazer em nós esse sentimento de arrependimento, para que nós deixemos de fazer aquilo que desagrada a Ele. E então, no 23, o Senhor vai dizer palavras lindas. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, repetindo lá o que havia sido dito no versículo 14, honra-me, ou glorifica-me em outras traduções,
e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos, ao que obedece ao Senhor, ao que anda nos seus caminhos e ao que presta culto verdadeiro ao Senhor, não religioso, não ritualístico, não mecânico, mas um culto de gratidão, que oferta o seu coração em gratidão a Deus. Esse, o Senhor diz, eu mostrarei, Ele irá nos mostrar a salvação. O Senhor estará caminhando conosco. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele deseja a nossa restauração, Ele deseja o nosso arrependimento, caso estejamos cultuando a Ele de forma vazia. Eu peço a Thaís para abrir em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Carta do Senhor Jesus à igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso. Ele vai dizer assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ou seja, você tem trabalhado, você tem feito muitas coisas que é para fazer. No versículo 4, contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. O coração do povo já não ardia mais pelo Senhor. Eles tinham feito tudo, eles tinham trabalhado, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Mas o que desagradava a Deus e o que ele tinha, o que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso, é que eles haviam abandonado o primeiro amor. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, ela nos chama a viver uma vida completa na sua presença. Nós não podemos deixar de cultuar. O Senhor em momento nenhum pediu para que o povo deixasse de fazer sacrifícios. O povo nunca deixou ali de fazer sacrifícios na antiga aliança, mas Deus, Ele quer um sacrifício sincero. O Senhor quer que nós estejamos aqui cultuando o seu nome, louvando o seu nome, ofertando a casa do Senhor de coração sincero. Ele não quer mera religiosidade, Ele não quer mera formalidade. Precisamos olhar para dentro de nós, e nenhum de nós está livre disso, irmãos, nenhum de nós. Mas nós precisamos sempre cuidar para que isso não aconteça, porque é muito grave e desagrada ao Senhor. O Senhor deseja a nossa gratidão, o nosso coração sincero. Eu acho até importante mencionar no versículo 14, quando diz aqui, cumpra os seus votos para o Altíssimo, Salmo 50, versículo 14. Esses votos que o Senhor está se referindo não são votos de promessas, de jejum, algo do tipo. Quando nós fazemos votos ao Senhor, quando nós dizemos, eu sou cristão, eu pertenço a Deus, eu sou filho do meu Senhor, nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Nós estamos aqui dizendo que nós somos parte dessa aliança com Deus e que nós somos, de fato, cristãos, seguidores de Cristo. Por isso nós precisamos honrar com sacrifício de gratidão, com culto verdadeiro na casa do Senhor. Precisamos honrar essa aliança que nós fizemos com o nosso Deus. Amém? Queridos, quando eu olho para trás, algumas pregações, algumas palavras que o Senhor tem trago à sua igreja, eu percebo que há um padrão recente nas palavras do Senhor. Quando nós olhamos para a EBD, que nós temos aprendido, o livro que nós temos estudado da EBD, o Senhor tem falado ao seu povo um tom mais firme, falado a respeito da hipocrisia, falado a respeito da idolatria. E quando eu olho também para trás, eu vejo que aqui nós tivemos uma encenação a respeito da prioridade, como nós muitas vezes damos migalhas para Jesus do nosso tempo. E também como às vezes nós não sabemos priorizar, nós preferimos priorizar os nossos afazeres a estar aos pés de Jesus. O Senhor tem falado à sua igreja a respeito da maturidade cristã, como nós devemos ser crentes maduros, devemos crescer no Espírito. E eu creio, irmãos, estava até conversando com uma pessoa, como Deus tem exortado, falado palavras de exortação, palavra a respeito de escolher a fidelidade do Senhor, e isso tem um motivo, tem um propósito. Eu falei, não é possível, Senhor. O Senhor deve ter algum propósito de estar trazendo palavras, às vezes duras, à sua igreja, palavras de repreensão. E então, quando eu me achego ao Senhor com essa dúvida, o Senhor me mostra que João Batista, quando ele começou a pregar, a trazer a palavra do Senhor, e ali ele pregava a um povo que há 400 anos não ouvia uma palavra da boca de Deus.
É um período conhecido como silêncio intertestamentário. Deus não falou praticamente por 400 anos. Então ele levanta João Batista e João Batista vai dizer: endireitai as vossas veredas, endireitem os seus caminhos, porque será chegado o reino dos céus. Irmãos, o que significa isso? Endireitar as veredas, endireitar os caminhos. O contexto histórico é que naquela época, quando um rei ia visitar uma província, para ele chegar a essa província, ele mandava então uma comitiva à frente para que ela pudesse olhar as estradas, a qualidade das estradas. Se estava tudo bem assentado, se fosse necessária alguma reforma, então eles assentariam aquela estrada, aplanariam aquelas estradas, para que as carruagens pudessem passar, para que o rei pudesse chegar àquela província. E quando João Batista ele prega a respeito de Isaías 40, versículo 3, ele chama o povo ao arrependimento, ele diz: endireitem as suas veredas. O Senhor ele tem um propósito. Ele quer que nós endireitemos os nossos caminhos para o rei passar. O Senhor quer que nós endireitemos os nossos caminhos, que nós sejamos transformados de dentro para fora, porque o Senhor deseja se manifestar nos nossos corações. O Senhor deseja, irmãos, avivar o seu povo. O Senhor deseja trazer um avivamento à sua igreja, mas Ele precisa que nós endireitemos antes os nossos caminhos. O Senhor precisa que nós ouçamos as suas palavras, as suas exortações. Nós estamos na iminência de expandir, irmão, de forma muito grandiosa aqui nesse lugar, uma expansão física, mas eu creio que é muito mais do que isso. Eu creio que o Senhor tem algo a fazer muito grande no meio da nossa igreja. E é por isso que Ele tem trago essas palavras ao seu povo. É por isso que o Senhor tem trago essa palavra ao nosso coração a cada dia. Mude as suas prioridades, me dê tempo, abandone os seus ídolos, abandone a hipocrisia, preste um culto verdadeiro a mim. Eu desejo me manifestar no seu coração, eu quero fazer um avivamento no meio do meu povo. Misericórdia, Senhor. O Senhor deseja, irmãos, o rei está passando, ele deseja passar, ele deseja chegar ao caminho do nosso coração, mas nós precisamos endireitar esse caminho. Não podemos mais ignorar as exortações do nosso Deus. Irmãos, de forma alguma sou eu falando aqui alguma coisa para alguém, mas é o Senhor Deus falando ao seu povo: eu quero fazer coisas grandiosas no seu meio, eu quero me manifestar, eu quero expandir a minha igreja, o meu reino no Alto da Serra. Eu tenho um bairro a ser tratado, a ser cuidado, eu quero que o meu evangelho seja levado a esses corações, mas antes vocês precisam endireitar os seus caminhos. O culto antes precisa ser verdadeiro a mim. Vocês precisam estar de coração entregue, 100% devotos aqui a mim, e não simplesmente cumprindo uma agenda, cumprindo uma escala. Misericórdia, Deus. Queridos, nós possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, assim como a palavra diz. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco.